Olá, queridos amigos. Nós tivemos um probleminha técnico aqui na gravação, mas vamos voltar para a nossa questão, para não perder o raciocínio aí, legal? Vamos voltar ao nosso quadro. Pessoal, a FGV indicou como resposta no gabarito a alternativa D. E o que é que eu quero que você coloque aí no seu caderno? Você que está acompanhando essa correção. Escreva dessa forma, por favor. Vou colocar aqui para você, para que você tenha um caderno completo, tudo bem? E depois eu vou explicar qual foi a polêmica dessa questão. Escreva exatamente assim, por gentileza. Opa! Atenção! Escreva assim, atenção. No atenção, você vai escrever assim, o incapaz só responderá quando seus responsáveis não puderem fazê-lo, e desde que não implique o quê? Essa responsabilidade na privação da subsistência dele ou de seus dependentes. Olha aqui para mim. Pessoal, o incapaz, ele só vai responder na forma do 928. E presta atenção, essa responsabilidade, essa responsabilização, ela pode ser reduzida equitativamente de acordo com a conveniência e oportunidade do juiz. Quando? Quando o juiz perceber, por exemplo, o incapaz ele tem que responder, ele tem que ressarcir um dano de R$300 mil. Só que se o juiz aplica esses R$300 mil, a manutenção da vida dele, ou eventualmente de pessoas que dependam dele, vai ser atingida, vai ficar diminuída, a capacidade dele vai ser diminuída financeiramente. Então o juiz reduz equitativamente. Agora, essa indenização nem vai ter lugar se privar absolutamente, mesmo com a redução equitativa. Quero que você coloque no nosso atenção, é mais rápido eu ditar para você, o 928 e o parágrafo único. Agora, cuidado. Essa questão ela foi um pouco polêmica e foi por isso que nós trouxemos ela para você. Por quê? Essa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, ela decorre de lei. Portanto, ela é objetiva. Ela é objetiva. Me parece que essa questão até foi anulada pela polêmica. Mas nós queríamos trazer para vocês uma questão que tratasse do incapaz, principalmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe aí essa inovação legislativa em 2015, alterou o sistema de incapacidade, pode ser aí um tema quente para a sua prova. Tudo bem? Vamos voltar ao nosso quadro e ver qual que é a nossa próxima questão. Então, o incapaz, você coloca aqui a responsabilidade dos pais e faz a menção ao 928 e ao parágrafo único, por favor. Tudo bem? Show de bola, pessoal. Deixa eu tirar aqui o meu aparelho para não dar interferência no nosso sistema de novo. Terceira questão. Pessoal, antes da gente ir para a terceira questão, olha aqui para mim. Estou um pouco agitado. O seu edital em direito civil, ele vai explicar que pode cair legislação esparsa. Por que é que eu estou te falando isso? Nem sempre, como é o caso e nós vamos ver agora, o que vai cair na sua prova está no Código Civil. Tudo bem? Pode estar numa lei esparsa. E esse é o tema da nossa questão agora. Então, abra aí, por favor, se você puder, acesse o site do Planalto no Marco Civil da Internet. Enquanto isso, nós vamos ao quadro. Beleza? Vamos ler o que é que dizia a nossa questão. Abra aí, por favor, no artigo 18 e 19. Eu quero ler com vocês a Lei 12.965 de 2014. 12.965 de 2014. E vamos para a nossa questão. Ao visitar a página de internet de uma rede social, Samuel deparou-se com uma publicação feita por Rafael, que dirigia uma série de ofensas graves contra ele.
Imediatamente, Samuel entrou em contato com o provedor de aplicações, responsável pela rede social, solicitando que o conteúdo fosse retirado. Quem entrou em contato? Primeira coisa, pessoal, quem entrou em contato? Samuel, solicitando que o conteúdo fosse retirado. Mas o provedor quedou-se inerte por 3 meses, sequer respondendo ao pedido. Decorrido esse tempo, o próprio Rafael optou espontaneamente por retirar a publicação. Samuel decidiu, então, ajuizar a ação indenizatória por danos morais em face de Rafael e do provedor. Do Rafael e do provedor. Sobre a hipótese narrada, de acordo com a legislação civil brasileira, assinale a afirmativa correta. Vai lá no Marco Civil da Internet, vamos ver o artigo 18 e 19, e se possível vamos ler o 20. Juntinhos, pessoal, juntinhos. O que é que fala o Marco Civil da Internet? Eu estou com ele aberto aqui, e quero ler com vocês, primeiro, para sanar algumas polêmicas, e depois para a gente resolver a questão. Vamos lá. 12965 de 2014. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Primeiro, quem gerou o conteúdo foi o terceiro. O provedor não responde. Artigo 18. Vamos para o 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiro, após uma ordem judicial específica. Presta atenção. Quando é que o provedor vai ser responsável? Após uma ordem judicial, guarde isso, específica. Quer dizer, essa ordem tem que ser inequívoca, deve haver um processo. Se foi a pessoa lesada que foi lá e pediu para retirar, não há responsabilidade, é o tema da questão, na letra da lei, artigo 19. Vamos continuar lendo, porque eu quero sanar mais uma polêmica. Não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, dentro do prazo assinalado, por exemplo, uma tutela de urgência foi deferida com um prazo de 24 horas. Dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Parágrafo 1º. A ordem judicial que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Pessoal, o artigo 21, pula lá para o artigo 21, eu não vou ler ele inteiro porque é muito complexo, é muito comprido, a gente tem aqui que resolver as outras questões, mas o que eu quero que você grave, esta publicação, essa disposição do artigo 19, não se confunde com aquelas de conteúdo sexual, imagens íntimas e explícitas. Nesse caso, que é o caso que trata o artigo 21, basta que eu me manifeste e retire. Tudo bem? Peço que você leia o artigo 21. Se houver uma publicação de uma foto íntima minha, o Pichelli, pelado lá na internet, se eu me manifesto para tirar, tem que cumprir. Se não cumprir, há responsabilidade. Caso contrário, apenas uma determinação judicial. Se não cumprir, há responsabilidade. Artigo 19. Com base nisso, numa lei específica, vamos voltar para o nosso quadro. Rafael e o provedor podem ser responsabilizados solidariamente. Nem acaba de ler, que está errado. Acabamos de ler na lei aqui. Olha lá. O provedor não poderá ser obrigado a indenizar Samuel quanto ao fato de não ter retirado o conteúdo, tendo em vista não ter havido determinação judicial específica. Ó, essa aqui, gente, essa aqui está na letra da lei, artigo 19.
Tá bem? O que é que você não podia fazer? Confundir com o artigo 21, que eu vou pedir para você ler. Leia, por favor. Tá bem? Rafael não responderá pelo dever de indenizar por a difusão do conteúdo lesivo deu-se por fato exclusivo de terceiro. Também não. Rafael não responderá pelo dever de indenizar, pois o fato de Samuel não ter solicitado diretamente a ele a retirada da publicação configura fato exclusivo da vítima. Claro que não, pessoal. Claro que não. Né? Não tem nada a ver. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima não é nada disso. Olha aqui para mim. Saiba diferenciar a culpa concorrente da culpa exclusiva da vítima. Tá bem? Culpa concorrente, ela limita, ela diminui a indenização. O juiz vai considerar. Então, quer dizer, você está atravessando no farol verde, na faixa de ônibus, e o ônibus está acima da velocidade. Culpa concorrente. Culpa exclusiva da vítima. O ônibus está andando na faixa dele, na velocidade permitida, você está andando a pé, atravessa a faixa de ônibus, fora da faixa com sinal verde. Culpa exclusiva da vítima. Está claro isso? Nós vamos ver já já aonde que vai ser aplicado, de que forma. Mas antes, vamos voltar para o nosso quadro, para ver a próxima questão. Olha lá. Questão 4. Marcos caminhava na rua em frente ao edifício Roma. Quando, da janela, nós já colocamos isso no seu caderno, hein, pessoal? Basta você olhar nossas anotações que você vai ver que isso já está no seu caderno. Quando, da janela de um dos apartamentos da frente do edifício, caiu uma torradeira elétrica que o atingiu quando passava. Marcos sofreu a fratura do braço direito, que foi diretamente atingido pelo objeto, e permaneceu 6 semanas com o membro imobilizado, impossibilitado de trabalhar, até se recuperar plenamente do acidente. À luz do caso narrado, assinale a alternativa correta. Olha aqui para mim na segunda câmera, por favor. O que você tem que fazer aqui, pessoal, é raciocinar. É raciocinar. Está meio torto aqui, hein? Qual é a questão aqui, pessoal? Qual é a base da responsabilidade civil? Qual é a base da responsabilidade civil? É um instituto que se chama restitutio in integrum. Quer dizer o seguinte, você tem que trazer a vítima ao estado anterior do dano sofrido. Pensa comigo, de forma simples. Você está passando até pelo bom senso, tá bom? Isso que eu estou te falando, você anota aí, está no artigo 938 e também no enunciado do Conselho de Justiça Federal, número 557. Mas só pelo bom senso você consegue assinalar a questão correta. Você está passando embaixo de um edifício, cai uma torradeira no seu ombro. Você, primeiro, tem que ser indenizado. Quem vai ter que te indenizar? Aquele que derrubou a torradeira, ou que jogou a torradeira. Independe. Se você não identificar, é fácil identificar qual é a janela. Imagina um edifício que tem 4 torres, 20 andares. Óbvio que não é fácil. Você olhou, você já caiu, você está com o ombro machucado. É certo você ficar sem reparação, sim ou não? Não. Quem vai ter que te reparar? Pelo bom senso. O condomínio. O condomínio. E após reparar o dano que você sofreu, o condomínio pode propor uma ação de regresso contra o condômino quando identificá-lo. Essa é uma responsabilidade objetiva. Enunciado 557 do Conselho de Justiça Federal vai trazer a chamada teoria da causalidade alternativa. Alguém tem que responder. Se não for o condômino, vai ser o condomínio. Eles que se virem depois. E artigo 938. A responsabilidade, portanto, é objetiva. É objetiva. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso quadro. Pessoal, puxa vida, está escrito aqui, letra A, acabei de falar, teoria da causalidade alternativa.
Tá? Não tem chabu. Imagina, Marcos apenas poderá cobrar indenização por danos materiais e morais do morador do apartamento. Quer dizer, se ele não encontrar o morador, não recebe nada, vai ficar com o ombro quebrado. Marcos não poderá cobrar nenhuma indenização pelo acidente, pois não permaneceu. Absurdo. Caso Marcos consiga... Pessoal, imagina, na vida real, você vai conseguir? Não vai. Deixa eu chamar a sua atenção para outra coisa importante aqui. É óbvio que você não vai conseguir, depois de estar com o ombro trincado, ver quem é que foi. Presta atenção, vem aqui no seu código, por favor, abra no artigo 934 e leia comigo. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem, pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, quer dizer, os filhos, absoluta ou relativamente incapaz. Se for absoluto ou relativamente incapaz, não vai poder ser réu na ação de regresso. Nesses casos aqui, quando houver responsabilidade objetiva, e nem o descendente. Por que eu pedi para você ler? Para que você saiba que nesse exemplo aqui, o condomínio tem direito a propor uma ação regressiva para ver reparado aquele prejuízo financeiro que ele teve por culpa do condômino. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso quadro. Vamos voltar para o nosso quadro. E aí, pessoal, eu quero que, antes de voltar para o nosso quadro, nós temos aqui uma questão muito interessante, que muita gente errou. Eu quero que você abra comigo no artigo 188 do Código Civil. E eu quero te explicar uma coisinha aqui. As excludentes do dever de indenizar. A lei vai falar assim, não é ato ilícito. Abra aí no 188, por favor. O que não é ato ilícito, pessoal? Legítima defesa. E eu te dou o exemplo do artigo 1210, que é a autotutela da posse. Alguém vai invadir a sua casa, você repele aquela agressão injusta. Não estou falando de direito penal aqui. Contanto que ela seja proporcional e imediata. Quer dizer, você não pode matar a pessoa se ela está te dando um empurrão, ou ela está ingressando desarmada, sem atentar contra a sua vida, na sua propriedade. Tudo bem? Legítima defesa. Segundo, está no 188, exercício regular de direito. Deixa eu pegar meu copo de água, fica aí. Exercício regular de direito. O simples exercício de um direito não pode ser considerado, e não é, ato ilícito. E nós temos aqui, eu vou deixar para explorar mais o exemplo, que eu chamo de exemplo do herói, e você vai ter no seu caderno, o 188, inciso 3, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão de pessoa, a fim de remover perigo eminente. Para o momento, basta você saber. Imagina o seguinte, está pegando fogo numa casa, eu derrubo a porta para salvar a sua vida. É isso que fala o 188. Nós temos também as excludentes de nexo de causalidade, que podem ser alegadas tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva. Culpa exclusiva da vítima, já vimos. Culpa exclusiva de terceiro. Exemplo, você tem um cliente, o seu cliente tem uma Mercedes-Benz, uma McLaren, e ele está dirigindo à noite, numa boa, na velocidade permitida, com carta, carro regularizado. Na frente dele tem um ciclista. E atrás vem uma carreta com o dobro da velocidade permitida, o motorista está alcoolizado, e ele atinge o seu cliente, que não tem como frear, e acaba atropelando o ciclista. Qual que foi a culpa do seu cliente? Ter uma McLaren, não é? Pessoal, culpa exclusiva de terceiro. Rompe o nexo de causalidade. E a outra, muito conhecida por vocês, é o caso fortuito e a força maior. É previsível, porém
inevitável, força maior. Caso fortuito, é imprevisível. Quer dizer, um tsunami, há quem diga que é previsível, eu acredito que não, mas pode ser considerado força maior. Em locais onde tem tsunami, naturalmente. Um terremoto no Brasil é um caso fortuito, não tem como prever porque nunca aconteceu. Tudo bem, pessoal? Agora, há alguns casos em que você não vai poder alegar, nem se tratando de quebra do nexo de causalidade. É isso que fala, por exemplo, a súmula 187 do STF, eu peço que você leia, e peço que você leia também os artigos 734 e 735 do Código Civil, que são a resposta, a chave para a nossa questão. Vamos ler juntos. Essa questão aqui matou muita gente, pessoal, quando caiu. Olha lá. André é motorista da transportadora Via Rápida, LTDA. Certo dia, enquanto dirigia um ônibus da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega, que dirigia outro coletivo ao seu lado, e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, Olívia, uma passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o fêmur direito. Além do abalo moral, e não pense em direito do consumidor, repito isso, nós estamos falando do Código Civil, a passageira teve despesas médicas e permaneceu semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olívia decide, então, ajuizar a ação indenizatória pelos danos materiais e morais sofridos. Em referência ao caso narrado, assinale a alternativa correta. Olívia deve, primeiramente, ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar André se não obtiver reparação. Claro que não, né, pessoal? Imagina, quer dizer, não deu certo aqui, ela vai ter que esperar todo o processo acabar para depois demandar contra o André? E se passar o prazo aqui, ela perde o direito? Claro que não. Está errado isso aqui, hein? Nem olha uma coisa dessas, até pelo bom senso. Olha lá. Olívia pode ajuizar a ação em face da transportadora e de André, simultânea ou alternativamente, pois são solidariamente responsáveis. C. Olívia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, mas terá direito de regresso em face de André. André e a transportadora são solidariamente responsáveis e podem ser demandados diretamente por Olívia, mas aquele que vier pagar a indenização não terá direito de regresso em face do outro. Para saber isso tudo, pessoal, você tinha que ler o artigo 734 e o artigo 735 do Código Civil. Eu vou abrir aqui para que você leia comigo aí e acompanhe. Vamos lá, pessoal. Sem óculos é mais difícil, né? 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Lembrando que isso já está no seu caderno, né? Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Um ponto. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. E aí eu peço para que você abra também a súmula 187, que vai falar que nos contratos de transporte não cabe alegar a culpa de terceiro. Quer dizer, tanto faz se o ônibus teve que desviar de alguém para não bater, ou interessa, ou etc. Ele responde à empresa e o motorista de forma objetiva e solidária. E aquele que ressarcir o dano tem direito de regresso contra o outro. É o que nós acabamos de anotar também no 934, salvo nas hipóteses de descendente ou incapaz. Tudo bem? Sendo assim, a nossa resposta era a letra B. Vamos para a nossa última questão, que falava o seguinte: Márcia transitava pela via pública, tarde da noite.
utilizando uma bicicleta que lhe fora emprestada por sua amiga Lúcia. Em certo momento, Márcia ouviu gritos oriundos de uma rua transversal e, ao se aproximar, verificou que um casal discutia violentamente. Ricardo, em estado de fúria e munido de uma faca, desferiu uma série de ofensas à sua esposa Janaína e a ameaçava de agressão física. De modo a impedir a violência iminente, Márcia colidiu com uma bicicleta contra Ricardo, que foi suficiente para derrubá-lo e impedir a agressão, sem que ninguém saísse gravemente ferido. A bicicleta, porém, sofreu uma avaria significativa, de tal modo que o reparo sairia mais caro do que adquirir uma nova de modelo semelhante. De acordo com o caso narrado, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Pessoal, o que eu quero que você tenha em mente aí? Primeiro, vamos lá no artigo 188. Peço que você abra aí, por favor. O artigo 188, nós já vimos. É o que eu chamo de exemplo do herói. Ele vai falar, olha aqui para mim um minutinho, para você não ficar perdido, da remoção de perigo iminente. É o exemplo que eu dei. A casa está pegando fogo, e alguém derruba a porta para salvar. A questão é a seguinte: como é que fica a porta? Alguém vai ter que pagar a porta. Primeira regra que você tem que saber, eu já vou te dar os dispositivos. Se houve excesso, quer dizer, a porta estava aberta, mas eu derrubei a porta, eu tenho que indenizar. Primeira regra, se houve excesso, deve ser indenizado. Isso aplica-se também no caso da bicicleta. Segundo, se a pessoa que está sofrendo perigo não foi a causadora daquele perigo, eu não fui culpado pelo incêndio, o herói, é aquele que derrubou a porta, deve ressarcir pela porta, no caso, pelo objeto que foi destruído ou pelo dano que foi causado. 3. Se a pessoa foi culpada pelo perigo causado, não há que se falar em indenização. Regra 4, que é a regra de ouro para você responder essa questão. Se o perigo foi causado por terceiro, mesmo assim, o herói tem que indenizar a vítima, aquela que está participando do perigo, que está na situação de risco. Porém, o herói tem direito de propor ação de regresso. Portanto, a bicicleta vai ter que ser paga. Vamos ver, por favor, o nosso quadro agora. Você olha aí comigo o artigo 929 e o 188 e vamos responder a sua questão. Pessoal, Lúcia não poderá ser indenizada. Está errado. Márcia poderá ser obrigada a indenizar Lúcia, mas não terá direito de regresso? Não é isso que nós falamos. Apenas Ricardo poderá ser indenizar Lúcia? Também não é isso que nós falamos, pessoal. Quem é o herói? Quem é o herói? Vamos voltar aqui. Quem é que é o herói, pessoal? Aquele que jogou a bicicleta, a Márcia. Márcia, portanto, poderá ser obrigada a indenizar Lúcia pelo dano material causado à bicicleta e terá direito de regresso em face de Janaína. Poxa, a Márcia pegou uma bicicleta emprestada, ela vai ter que ressarcir, mas depois vai poder se valer de ação de regresso em face da Janaína. Para ficar mais fácil e para finalizar, leia comigo aqui. Volta aqui para mim, por favor. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes á direito à indenização do prejuízo que sofreram. 930. No inciso 2 do 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terceiro, terá direito o autor à ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Contra aquele de quem em defesa de quem se causou o dano. O dano não foi causado para proteger a Janaína? Ela que tem que ressarcir.
Agora, a Márcia vai ter que devolver o valor da bicicleta. Essa foi uma questão razoavelmente complexa. Se você anotou o exemplo do herói no seu caderno, você não terá maiores problemas. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição no Instagram, aqui nos corredores do Damásio ou na Paulista, depende de onde você está acompanhando, e fico à disposição. Não se esqueça, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Então, não importa o que esteja acontecendo, permaneça estudando, fazendo os exercícios e acompanhando sempre a letra da lei. Um grande abraço e muito obrigado.